Vamos lá, pessoal, entrando, Vitor Hugo, Carol, aguardando o pessoal entrar na reunião. Tá. Reunião não, na aula. No show. Show de quinta-feira. Vamos lá? Vamos lá, então, gente. Oi, pode falar. Ah, tá. Você estava falando lá das duas doutrinas, né? Dos dois doutrinadores lá, que um pensa diferente do outro. Mas qual deles tipo assim, qual doutrina majoritária? Como que a doutrina majoritária entende? Qualquer tipo de vantagem. Eu falei do Luiz Regis Prado e falei do Greco, né? Isso. A majoritária, ela vai com o Regis Prado, entendendo que qualquer tipo de vantagem é cabível. Tá. Tá? Não concordo muito, não, mas... Vamos lá, então, gente. Trata-se de um crime comum, tá? Então, primeiro vamos falar do sujeito ativo e do sujeito passivo. O sujeito ativo, tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo, pode ser qualquer pessoa. Pode ser qualquer pessoa. Porém, quanto ao sujeito passivo, tem que ser uma pessoa determinada. E não várias pessoas indeterminadas, melhor dizendo. Por quê? Porque se você tiver um crime de estelionato contra, aliás, obter uma vantagem ilícita, em prejuízo alheio, contra várias pessoas indeterminadas, a gente pode ter ou um crime contra o consumidor, certo? Lá nos crimes contra os consumidores, no CDC, ou a gente pode ter crime contra a ordem econômica. Também não vai sair daqui do 171, entendeu? Então, se vocês quiserem anotar aí. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, qualquer pessoa. Aí eu vou fazer a frase para vocês. Posso? Coloca assim. Porém, o sujeito passivo deve ser pessoa determinada. Professor, eu acho que o áudio está muito ruim. Tá ruim? Por que será? Mas já Agora tava melhorou. ruim? Hã? Melhorou. Melhorou? Será que eu tava longe? Não sei. Vamos lá. O sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, qualquer pessoa. Porém, a necessidade há de haver de que o sujeito passivo seja pessoa determinada pois se for cometido contra quantidade indeterminada de pessoas, contra pessoas indeterminadas, o delito poderá ser contra a ordem, contra a economia popular, pois quando se for contra a quantidade de pessoas indeterminadas, o delito poderá ser contra a economia popular ou uma das infrações penais contra a relação de consumo. Está lá no CDC. O quê? Vendo? Ou uma das infrações penais contra a relação de consumo.
contra a relação de consumo. A relação de consumo. Aí, coloca entre parênteses que estaria lá no CDC. Então, diante disso, a gente pode classificar. Trata-se de crime comum, uma vez que pode ser praticado contra qualquer pessoa. Elemento subjetivo somente o dolo, tá, gente? Não há que se falar em estelionato culposo, porque se a gente leu o artigo todo, né? O Vitor leu e não tem a previsão da modalidade culposa. Então, somente dolo. É crime material, e isso vai ser importante para a gente definir o momento da consumação. Então, é crime material. De forma livre. Crime material, de forma livre. Monossubjetivo, porque uma única pessoa pode praticar, pode haver conjunto de pessoas, ou uma única pessoa pode praticar. E plurissubsistente, são vários atos necessários para a gente ver para ter a conduta de estelionato, né? Conduta prevista no tipo penal. E aqui, gente, ele prevê tanto uma modalidade comissiva quanto uma modalidade omissiva. Se a gente vê lá o caput, os verbos que ele utiliza, a gente pode ver uma modalidade comissiva ou omissiva. Induzir alguém a erro é uma modalidade comissiva, mas manter a pessoa em erro é na modalidade omissiva, certo? Eu vejo que a pessoa está em erro, que ela vai ter um prejuízo em detrimento de uma vantagem ilícita, mas mesmo assim eu mantenho essa pessoa em erro. Então, eu estou sendo omisso, por isso que é possível também a modalidade omissiva. E, é claro, a modalidade omissiva imprópria também. Estamos anotando, estou muito rápido, muito devagar. Ele é comissivo e omissivo. Comissivo, que é o induzir. Uhum. Omissivo, que é o manter em erro, né? Ah, tá. Ou comissivo por omissão. Pode ser também o comissivo por omissão. Beleza? Então, vamos lá. Consumação e tentativa. Quando eu digo que o crime é material, o que eu estou dizendo? É querer ver uma conduta e um resultado naturalístico. E que eu preciso que esse resultado aconteça para ter a consumação. Ou seja, ele se consuma com a vantagem devida. Então, imagine que eu inicio a prática do crime de estelionato, ou seja, eu induzo a vítima a erro, mas, por circunstâncias além à minha vontade, eu não consigo a vantagem ilícita. Houve a consumação do delito? Não. Não. Então, qual que vai ser mera tentativa, certo? Então, vocês podem anotar assim, tratando-se de crime material, consuma-se o estelionato, com a obtenção da vantagem ilícita. Com a obtenção da vantagem ilícita.
em prejuízo da vítima, né? Então, consuma-se, tratando de material, consuma-se em prejuízo à vontade, em prejuízo, consuma-se com vantagem ilícita, em prejuízo em prejuízo, peraí, gente, pelo amor de Deus. A vítima? Consuma-se, isso, com a vantagem ilícita em prejuízo da vítima. Perfeito? Admite tentativa, a gente acabou de ver a possibilidade de tentativa. Quando ele inicia, o que é uma tentativa, gente? Quando você inicia os atos executórios, mas você não consegue chegar na consumação por circunstâncias alheias à sua vontade, certo? Então, por exemplo, eu atirei na pessoa, mas por circunstâncias alheias à minha vontade, a pessoa não morreu. Por quê? Porque pegou no braço, por exemplo, ou porque ela foi socorrida a tempo. Então, isso é uma tentativa. Então, aqui, ó, eu induzi a pessoa a erro, mas um terceiro chegou no momento e conseguiu reverter a situação, e por circunstâncias alheias eu não tive a vantagem indevida, a vantagem ilícita. Então, aqui a gente tem uma mera tentativa. Então, ele iniciou os atos executórios, mas não consumou. Elemento subjetivo, a gente já viu que é o dolo. A gente já viu que a modalidade comissiva é a indução, né? E a modalidade comissiva é a manutenção da vítima em erro, né? Aí vamos lá para o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo diz o seguinte: se o criminoso é primário e é de pequeno valor o prejuízo... Quem que é Daniela Bassani? É da sala? É a Maria Daniela. Ah, ela estava aqui, saiu. Deixa eu admitir aqui. Estava só Daniela, daí agora veio Daniela Bassani. Vamos lá. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Lembra quando a gente falou do furto, que a gente falou do furto privilegiado? Que é quando é de pequeno valor a coisa e o agente é primário. Então, daí tinha uma redução de pena. Então, está dizendo aqui que é aplicável quando a vantagem, né? Quando é a vantagem, o prejuízo é de pequeno valor e quando a gente é primário, aplica-se também a diminuição do 155, parágrafo 2º. Vamos ver qual que é essa diminuição. Ela vai de 1/3. Não. De 1/3 a 2/3. Ou somente a pena de 1. Beleza? Então, a gente pode falar aí que o artigo 171, parágrafo 1º, aplica... Tá ruim o áudio. Oi? Tá ruim o áudio. Melhorou? Melhorou. Ah, eu sei o que é. Eu tô colocando o livro muito perto, eu acho que perto da onde... Não sei, apareceu aqui. Your speaker is not working. Please check your connection or use a different speaker. Vocês estão me ouvindo? Ah, sim. Agora... isso aí. Agora eu entendi. Tá em inglês, eu não tava entendendo. Nossa, eu acho que saiu. Você desligou o microfone. Você desligou o microfone. Liguei agora? Ligou. Eu tava falando que a primeira não gravou a primeira aula. Aquela que caiu energia, mas não tem problema. Vixe. Vamos lá, então. Coloquem aí. Artigo 171, parágrafo 1º. Primariedade do agente e pequeno valor do prejuízo igual a diminuição de 1/3 a 2/3 ou aplica-se somente a pena de... Deus, porque eu não sabe falar de... Que foi, Bruna? Saco. É a Gabriela. Não sou eu que tô falando. Que foi, Gabriela? Que saco aí? Meu note. Ah, tá. Vamos lá, gente. O que eu preciso falar para vocês além disso? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Sobre o estelionato. Aí, gente, nos incisos, vocês vão ter
várias formas de execução do estelionato, tá? Várias formas de se verificar o estelionato. Não vou falar inciso por inciso, não vou explicar porque ele é autoexplicativo, ele somente vem exemplificar, vamos colocar assim, algumas maneiras de estelionato. O que eu quero atentar vocês é para o parágrafo 2º, inciso 6, que fala assim, quem pode ler aí para mim? Quem está no jeito aí? Da fraude no pagamento, por meio de cheque? Cheque, isso, pode ler. Tá. Emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. Uhum. Então, veja bem, aquele que emite cheque sem provisão de fundos. Ah, então, professora, eu já ouvi minha mãe falando que voltou um cheque sem fundo. A pessoa cometeu um crime de estelionato? Sim ou não? Alguém veio no escritório, deu um cheque para minha mãe e voltou sem fundos. Essa pessoa automaticamente cometeu o crime de estelionato? Sim ou não? De certa forma, sim. A grosso modo, sim. É que se a gente for só pela leitura da lei, parece que sim, né? Sim, aham. Que é justamente o que o artigo fala. Mas tem que ser dolosa. Ou seja, eu emito um cheque para você sabendo que ele não vai ter fundos, entendeu? Tem que ser uma conduta dolosa. A intenção tem que ter o dolo específico aqui de fraudar, entendeu? Eu emito um cheque, que o cheque em tese é um pagamento à vista, né? Mas eu sei que não tem fundos. Agora, se for por outro motivo, se o meu dolo não é o fraude, né? Até porque depois eu vou e quito esse cheque, enfim. Aí não tem o crime de estelionato. E tem uma súmula do STJ STF nesse sentido. Anotem aí, por favor. Coloquem aí. Parágrafo 2º, inciso 6, parágrafo 2º do 171. Aí. Somente poderá ser responsabilizado pelo delito de estelionato na modalidade. Somente poderá ser responsabilizado pelo delito de estelionato na modalidade. Vocês não notaram nenhuma diferença em mim, gente? Nenhuminha. Não pintei o cabelo. Não? Eu não. Sobrancelha? Não é a sobrancelha. Ah, o Greg falou o aparelho. Quem falou? Greg, no chat. No chat? Ó, o Greg tá ligado. O Victor falou que você tomou banho. Vitor, essa é uma diferença. Eu tomei banho, tá certo. Mas eu também fiz aparelho. O Gregory acertou. Fiz um aparelhinho. Quarentena, né, gente? Tem gente que corta o cabelo, eu ponho aparelho. Tem o que fazer? Não dá para ver. Olha aqui, Vitor! Viu? Mesmo assim, kkk. Pelo amor de Deus. Vamos lá, então. Somente poderá ser responsabilizado pelo delito de estelionato na modalidade de fraude no pagamento por meio de cheque, que é a modalidade que a gente está estudando aqui. Professora, você estava ditando, né? Somente poderá ser responsabilizado, blá, blá, blá. Isso. Estelionato na Modalidade de fraude no pagamento por meio de cheque. Vírgula. O agente que tiver agido dolosamente quando da sua omissão ou emissão.
quando emitiu o cheque, quando da sua emissão. Ô, professora, mas como que se prova o dolo nesse caso? Como se prova o dolo? Ó, geralmente o agente já é conhecido como estelionatário, ele tem uma conduta assim, vários cheques no mesmo dia, vários cheques na mesma semana, ele sabe, entendeu? Então, as circunstâncias do caso concreto, ó, o agente, várias pessoas foram até a delegacia com o cheque da pessoa, um cheque de valor alto, emitido, geralmente ele é de forma continuada. Ele sai no comércio, por exemplo, cidade pequena de Paraíso Norte, sai no comércio emitindo cheque para a cidade inteira. É claro que ele não vai ter, claro que ele agiu com dolo, entendeu? Porque ele não teria naquele dia como pagar aquele cheque. Então, assim, realmente, no caso concreto, vai ter que comprovar, mas geralmente comprova-se pela conduta da pessoa, geralmente a pessoa age em continuidade pela quantidade de cheques e tudo mais, tá? Então, assim, aquela pessoa que culposamente naquele dia não tinha o dinheiro em conta, não vai responder. Por quê? Porque não tem a modalidade de estelionato culposo, mas sim o estelionato doloso, beleza? Aí, para encerrar essa polêmica, veio o STF e editou a súmula número 246. Então, coloca aí, STF, súmula número 246. Comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheque sem fundos. Não se configura o crime de emissão de cheque sem fundos. Beleza? Eu vou terminar, vou seguir aqui o que eu tinha planejado para vocês. Aí, se der tempo, eu volto nas outras modalidades de fraude, tá? Para a gente ler uma a uma, eu explicar uma a uma. Vamos lá. Parágrafo 3º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Então, se o sujeito passivo é uma dessas pessoas jurídicas aqui, a gente tem um crime com a causa de aumento de pena. Então, o que seria uma entidade de direito público? Uma autarquia, por exemplo, enfim. Uma autarquia que tem assistência social ou beneficência. Então, uma ONG beneficente, uma sociedade de assistência social, uma organização de assistência social. Então, se o fraude, o estelionato é contra essas pessoas, a gente vai ter uma causa de aumento de pena. Por quê? Justamente porque pela culpabilidade, né? Você tem uma vantagem devida sobre essas pessoas, um grau de reprovabilidade maior. Nesse sentido, o legislador optou por aumentar essa pena. Parágrafo 4º. Aplica-se a pena em dobro se o crime for praticado contra idoso. Gente, quem que é idoso aqui? Quem que é idoso para o nosso ordenamento jurídico? Acima de 70. Acima de 60. Podem anotar aí. Idoso é aquele com idade igual ou superior a 60 anos. Então, quem praticar um estelionato contra o meu papi já vai responder com a causa de aumento de pena. Gente, além disso, o agente tem que conhecer que aquela pessoa é idosa, tá? Então, por exemplo, sabiam que Faustão fez 70 anos? Não aparenta, né? Não. Eu vi no MSN outro dia. Então, assim, O dinheiro não dele aparenta. não aparentava também. O quê? Com o dinheiro dele, ninguém vai aparentar verdade. ter 90 anos. Realmente. Então, imagine assim, achando que o Faustão tem 50 anos, vou lá e
e cometa um crime de estelionato contra ele. Não vai incidir essa causa de aumento de pena, por quê? Porque tem que ter conhecimento que aquela pessoa é maior de 60 anos, tá? Então, façam essas duas observações, que idoso é igual ou superior a 60 anos e que o agente deve conhecer essa circunstância, deve conhecer a idade da vítima. Claro que pode ser que fale assim, eu não perguntei a idade. Tá, não perguntou, mas a pessoa tá lá cheia de ruga, com as costas assim, não aguenta nem andar direito, né? A gente pode alegar o desconhecimento aqui quando for inexcusável, né? Quando for óbvio, na verdade. Vamos lá. Parágrafo 5º, gente, como eu disse para vocês, ele é uma novidade do pacote anticrime, tá? Ele diz o seguinte: somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for. Então, gente, o estelionato passou a ser um crime de ação penal pública condicionada à representação. Antes disso, ele era de iniciativa privada. Beleza? Então, agora ele é de ação penal pública condicionada à representação. Então, coloquem aí, parágrafo 5º, artigo 171. 2 pontos. Somente se procede mediante representação. Aí, vamos às exceções. Ponto. Exceções, 2 pontos. Se a vítima for a administração pública, direta ou indireta. Administração pública direta é União, Estado, Distrito Federal, município. E indireta é autarquias, sociedade de economia mista, empresa pública, fundações, e etc. Então, a regra é que seja de ação penal pública condicionada à representação. Exceção número 1, se a vítima for da administração pública direta ou indireta. 2, criança ou adolescente. Três, PCD. O que é PCD? Quem sabe o que é PCD? Pessoa com deficiência. Congratulations! Pessoa com deficiência. E por Professora, fim... nesse caso aqui, a pessoa com deficiência, ele se enquadra no mesmo caso que o idoso, com comprovação? Porque tem pessoas que têm deficiência mental e não aparenta ter. Você entendeu? Entendi. O que eu quis dizer. Porque tem idosos que também não aparentam ser mais de 60. Se tem que conhecer, né? Para aplicar a causa de aumento de pena do idoso, precisaria conhecer. Para assediação penal pública incondicionada, creio que não tem necessidade de conhecer, porque aqui não vai distinguir na pena. Só a questão da ação penal pública, se vai ser condicionada ou incondicionada, entendeu? Então não precisa ser sabedor disso, não. É nova, tá, Vitor? Não tem doutrina ainda sobre isso, porque é de 2019, né? Minha doutrina ainda não vem sobre isso, mas pela lógica, creio que não, tá? Posso até ver depois, averiguar. Então, vamos lá. Pessoa com deficiência ou maior de 70 anos de idade ou incapaz. Ou maior de 70 anos de idade ou incapaz. Vamos lá, gente. A gente viu dos crimes contra a... Encerrou, tá? Então, é ação penal pública incondicionada e condicionada à representação, mas contra essas 4 pessoas, 5, né, que também tem o incapaz, vai ser condicionada à representação. Ponto. Agora, eu vou falar para vocês exceções também, mas que não se aplica somente ao estelionato, mas todos os crimes contra o patrimônio. Então, se aplica a extorsão, que a gente estudou, se aplica a extorsão mediante sequestro, se aplica ao furto, se aplica ao roubo, que foram os crimes contra o patrimônio que a gente estudou até agora. Beleza? Tá lá no 181. Vamos lá no 181.
de disposições gerais? Uhum. Vamos lá, 181 e 182, eu vou falar. O 181 diz o seguinte: é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título em prejuízo. Então, ele traz... A gente tem 10 minutos aqui, gente, então eu vou ser mais rápida, tá? Depois vocês param e anotam. Ai, será que parou? Peraí, deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando ainda. Eu acho que tá gravando. Tem 10 minutinhos, vou falar rapidinho. Então, depois vocês anotem aí. O 181, ele aplicava, então, todos os crimes contra o patrimônio. E ele fala que é isento de pena se a vítima, se o crime é cometido contra o cônjuge, na constância da sociedade conjugal, de ascendente ou descendente, seja de parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Então, se essas pessoas forem vítimas, ela vai ser isento de pena, tá? Vamos lá. 182. Somente se procede mediante representação se o crime previsto neste título, então, todos os crimes contra o patrimônio, é cometido contra do cônjuge desquitado ou judicialmente separado, que antes a gente tinha a figura da separação judicial, né? Então, do cônjuge desquitado ou judicialmente separado, de irmão, legítimo ou ilegítimo, de tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Então, contra essas pessoas, condicionada a representação. No 171 não tem problema, porque já é condicionada a representação, né? Mas no furto, no roubo, por exemplo, não é. Não seria. 183. Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores. Se o crime é de roubo ou distorção em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou de violência à pessoa. Então, para o roubo ou extorsão, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Para o roubo, então, sempre vai ser incondicionado, porque o roubo a gente tem que sempre né? Que sempre tem a figura da violência ou ameaça. Ao estranho que participa do crime, então, sem coautoria, aplica, sim, ao cônjuge, por exemplo, mas ao estranho que participa do crime não aplica. Se o crime é praticado contra a pessoa de idade igual ou superior a 60 anos. Então, depois vocês deem uma olhadinha no 181, 182 e 183. Pena, ação penal e suspensão condicional do processo. Ação penal a gente viu. A pena do caput ali, a pena do 171, sem a causa de aumento de pena, é de 1 a 5 anos e multa. Sendo de 1 a 5 anos, gente, sem aumento de pena, tá? A gente tem que a justiça comum, certo? Então, se for crime contra o patrimônio da União, por exemplo, vai lá para a Justiça Federal. Se não for, vai para a Justiça Comum Estadual, tá? Mas não se fala em G-crime porque a pena máxima é de 5 anos. E quando for estelionato sem causa de aumento de pena, a pena mínima é de 1 ano. Então, cabe sim a suspensão condicional do processo. Perfeito? Sobre o estelionato, gente, é isso que eu tenho para falar para vocês. Ficou alguma dúvida aqui quanto ao estelionato? Vocês querem que, não sei, se qualquer coisa a gente abre outra reunião aqui para a gente tirar dúvidas. O que vocês acham? Professor, se puder falar de novo sobre o estelionato, assim... Tô brincando. Só a aula inteira você ficou com dúvida? Só a aula inteira, professor. Meu Deus. Brincadeira. E aí, entenderam? Ficaram com dúvida? Então... A 181, 182, 183, ele se refere às isenções ali, às exceções de todos os crimes contra o patrimônio. Isso. Aí, o 183, inciso 1, fala se o crime é de roubo ou de extorsão, ou qualquer um que tenha violência ou grave ameaça, não vai ter aplicação de 181 e 182. Então, eu até tinha falado que ao roubo aplicava, né? Mas não, tá certo. Porque o roubo e a extorsão, eles têm a figura da violência e da grave ameaça. Então, eles são sempre incondicionados, gente. Então, observem aí que eu me equivoquei. Então, eles vão ser sempre incondicionado e não vai ter essa isenção de pena, justamente por ter violência ou grave ameaça. E qualquer dos outros, desde que haja violência ou grave ameaça, tá? Agora, tirando o roubo, extorsão e crime que haja violência ou grave ameaça, aí tem a isenção de pena do 181 e tem a condicionada representação do 182. Perfeito? Beleza.
Na próxima aula eu vou falar da receptação, tá? Do 180. Receptação qualificada, receptação de animal. Beleza? Ok. Beleza, Pro. Alguma dúvida? Eu acho que a aula que vem vocês querem fazer ao vivo assim ou querem que eu faça vídeo? Para mim é indiferente. Ah, tem quem gosta de ao vivo, tem Não deu pra ouvir nada. Sim. Fazem assim, então. Eu vou terminar aqui que eu tô com medo de perder a gravação, mas eu acho que não tem perigo não, né? Mas enfim. Conversem no grupo de vocês, vê o que vocês resolvem e me manda, tá? Mas me manda pelo menos até na quarta, porque se não for ao vivo, eu tenho que postar na quinta de manhã já, até na quarta. Tá bom? Tranquilo. Obrigada pela atenção, gente. Espero que vocês tenham entendido aí a matéria. Vou lançar depois lá um estudo de caso, tá bom? E aqui uma questãozinha. Você vai postar lá no Ava? Isso, vou. Tá. Então tá. Tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Fiquem em casa. Não tem como, senhor. Tem que trabalhar amanhã cedo. Eu também. Tchau. Tchau. Tchau.